Bem, estamos começando mais um programa, O Momento da Palavra. Eu sou o pastor Giseu Costa e estaremos com você até às 8 horas, falando sobre, aliás, até às 9 horas, falando sobre um tema interessante que nós vamos falar sobre o ministério de apóstolo. Quero fazer menção da carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 11, quando ele diz: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores." Então vamos falar sobre o ministério de apóstolo, que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. E para dialogar sobre esse tema interessante, tema bíblico, convidei o meu amigo, o professor Valdeci do Carmo, para juntos dialogarmos no programa O Momento da Palavra. A paz do Senhor, professor Valdeci do Carmo. Paz do Senhor, professor Gesiel, é uma grande satisfação estar aqui com o senhor. Professor Valdeci do Carmo, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Já estamos fazendo quase que uma parceria, já várias vezes estivemos juntos, além do meu programa aqui na sexta-feira. Também tem um programa do Conselho de Educação e Cultura nos dias de segunda e terça às 18 horas, e às vezes nós estamos nessa parceria. E os ouvintes têm dado bom retorno, dizendo que nós somos uma dupla que está dando certo aqui na programação. Fico feliz por isso. Eu também fico feliz, professor. Eu fiquei muito contente de saber disso. A gente procura fazer o que podemos, né, da melhor forma possível. Eu fico feliz. Talvez por causa esse tanto de tempo que a gente trabalha junto, né? Talvez sofre juntos. Tem uma parceria. Se alegra junto. Tempo, né? São as aulas, são as viagens, são os escritos, os debates, são tantas outras coisas que fizemos junto, e agora na programação também, né? Então, professor, nós vemos aqui na lição, conforme disse Paulo aos Efésios, que foi Jesus quem deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E assim nós entendemos que estes dons distribuídos a certas pessoas, dados por Deus, é chamado de dons ministeriais, pessoas que trabalham no ministério. E ele tem um objetivo, como diz o próprio texto, querendo com isso aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, os salvos, eles já são santos, já são separados do mundo, mas precisamos de uma perfeição, e a perfeição através da palavra de Deus, com a liderança destes homens, com o ensino destes homens. Então, é por isso que é chamado de ministério apostólico. Certo. E é importante nós entendermos que junto com o ministério apostólico tem mais 4 dons, né? Sim. Um total de 5 dons que faz parte do que nós chamamos de dons ministeriais, ali em Efésios, como você mencionou. E hoje, em específico, é sobre o dom de apóstolo. Sim. Então é até interessante essa questão de apóstolo, né? Parece um título tão pomposo hoje em dia, né? E a gente vai descobrindo, ao estudar a Bíblia, que existe uma limitação e uma certa especificidade para ser chamado de apóstolo. Mas é um dom que foi essencial à igreja primitiva, conferindo autoridade canônica naquilo que eles falavam, né? Exato. Então, como você disse, hoje vamos ver no terceiro tópico, falando sobre essa questão do dom da apostolicidade na atualidade. Mas vamos aqui para o termo, né? O termo apóstolo, conforme o dicionário, ele diz que apóstolo significa enviar ou remeter, ou aquele que é enviado, mensageiro. No grego, pastor Valdeci, eu estava ouvindo o pastor Jorge, ele disse que quando esteve na Grécia, ele separou um obreiro e disse que ele seria agora evangelista, que tem o mesmo significado, enviado, né, que vai para a obra, a evangelização em busca de alma. E aquele evangelista, depois que ele separou ele desapareceu da igreja. Ele disse: pronto, separei o obreiro e agora perdi o obreiro. Aí passou muito tempo, ele voltou, já barbudo, e voltou. E o pastor disse: mas meu obreiro, eu te separei para você me servir aqui, e você sumiu. Ele disse assim: não, pastor, você me separou para ser evangelista, que é enviado para evangelizar, então eu fui evangelizar. Eu
fui falar da palavra e etc. Aí que eles foram entender que o termo, na sua originalidade, significa enviado, e ele foi enviado mesmo. Então, apóstolo é também nesse sentido, que significa aquele que foi enviado, que foi chamado, preparado e enviado. E hoje as pessoas acham que apóstolo é um cargo a mais, é como se fosse uma hierarquia no ministério, né? Você é cooperador, depois vai a diácono, depois a presbítero, depois a evangelista, depois a pastor, depois a apóstolo, depois o que mais? Vice, alguma coisa. Agora é vice-arcanjo, né? Vice-arcanjo, né? Não, apóstolo primaz. Apóstolo primaz, né? Então, apóstolo primaz. E não é essa a tonalidade da palavra apostólica, não é a palavra apóstolo, né? Ela tem o mesmo significado também, é usada também para missionário, né? Também no Novo Testamento. Então você tem muitos missionários também que usam o mesmo termo apostelo, né? Lá do grego, que é enviar, remeter. E é interessante, até você tocou num assunto interessante, professor Gesiel, é que nós sempre seguimos, existe toda a igreja, tem a sua hierarquia eclesiástica, ok? Sim, não há problema disso. Sim. Toda ela tem a sua hierarquia, cada instituição ela tem um segmento hierárquico que faz parte para o bom andamento da instituição religiosa. Só que nós temos que levar em consideração que ali em Efésios, ali não está falando de cargo, é dom. São dons. Isso. Às vezes a pessoa pode até ter o dom de evangelista sem nunca ser separado ao ministério de evangelista. Exato. E o dom também é conferido a todo aquele que crê, aquele que conforme o Senhor quiser distribuir o dom. Então há pessoas que são verdadeiras, tem pessoas que têm o cargo de pastor, mas não tem o dom de pastorear. Correto. Então são coisas bem distintas, né? Embora hoje há uma certa forma de assemelhar o dom ao cargo, nós devemos ter cuidado, porque a Bíblia, quando ela fala ali em Efésios, fala de dons. Deu dons aos homens. Sim. Então são capacitação, dotação do Espírito Santo à pessoa. Não é um cargo. Eu posso dar um cargo de pastor para alguém. Vou dar um exemplo, claro, vou dar um exemplo meu. Sim. Eu sou evangelista como cargo eclesiástico, mas não tenho o dom de evangelizar. Evangelizar é um dever de toda a igreja. Vamos deixar bem claro isso. Todo crente tem o dever de evangelizar. Mas existem aquelas pessoas específicas que têm o dom de evangelizar. E uma pessoa que eu admiro muito, entre várias outras no nosso meio, que me vem à memória agora, eu vou dizer o Boez. Ele é um verdadeiro evangelista. Sim. Ele vai ser um pastor e um pastor evangelista. É igual nos Estados Unidos, é interessante também, professor Gesiel. A pessoa às vezes é pastor e ele começa a ser um pastor evangelista, e o evangelista não tem essa questão de evangelista ser menor do que o pastor, hierarquicamente falando, né? Ele é um evangelista no ofício do que ele faz. Sim. E não questão ministerial. Ele é pastor e pronto. Né? Mas ele tem o dom evangelístico, como David Wilkerson, por exemplo, e outros mais, que foram grandes evangelizadores. Né? O Billy Graham, né? Billy Graham também, né? tem esse exemplo também, e muitos outros a gente vai encontrar desta forma. Então, dom e cargo são coisas distintas. Então é bom, isso tem que ficar bem claro, precisa entender isso. É bom frisar. É igual aquela questão do presbítero, bispo e ancião. Nós fazemos uma confusão. Por que Tiago mandou chamar o presbítero da igreja? Presbítero, bispo e ancião designavam as pessoas que tinham ofício pastoral. O ancião do hebraico, o bispo do latim e o presbítero do grego. Mais tarde é que passa a separar, né? Começou a ter bispo como supervisor de outras espécies de pastor-presidente. Né? É bom a gente sempre lembrar disso, professor Gesiel, a gente sempre conversa sobre isso. Sobre isso, é bom lembrar. Dessa questão de dons e cargos. Né? E é bom dizer também, já aproveitando que estamos falando sobre dons ministeriais, que as pessoas às vezes que acham que os dons ministeriais é como se fosse uma carreira, que o diácono ele tem que ser presbítero a qualquer momento, e que o presbítero tem que ser um evangelista a qualquer separação dessa. E às vezes as pessoas são chamadas para ser diácono, sempre diácono na igreja. Se separa ele a presbítero, ele acaba o serviço dele, o ministério dele. E o senhor tocou num assunto interessante, professor Gesiel. Agora, pastor Gesiel, eu chamo de professor sempre, né? Porque eu acho que aí que está a questão, né? Pastor, mas você tem inclinação para mestre, porque o dom é mestre, é de ensinar. Então vai ser sempre um pastor ensinador. Não vai mudar isso. Porque o dom já é o dom de mestre, de ensinador, de ensinar. Filipe é um exemplo disso, é um diácono evangelista. Sim. Por isso a Bíblia chama de evangelista ali, mas não é cargo. Ele tinha o dom evangelístico e era um diácono na igreja. Embora o diácono naquela época não tinha a configuração que tem hoje. Os tempos mudam, a necessidade também vai mudando, a estrutura social muda, né? Então a estrutura eclesiástica muda dentro do contexto que ela está inserida. Outro exemplo também de um diácono poderoso nas palavras, pregador, conhecedor da Bíblia, era Estevão. Que ninguém podia resistir à sabedoria com que ele falava,
a autoridade que ele falava, um diácono. Né? E falou perante o Sinédrio, a mais alta convenção existente naquele tempo, né? Exato. Perante todos. Exato, e assim, de uma inteligência extraordinária que era o Sinédrio, e ele conseguiu convencer as pessoas a partir disso. Então nós estávamos falando sobre o ministério dos apóstolos, professor Valdeci, e dizíamos sobre o colégio apostólico, que foi a escolha de Jesus pelos seus discípulos e depois o preparo que Jesus deu a esses discípulos. E ele escolheu não as pessoas que já eram capacitadas segundo a lei, como por exemplo os fariseus, entre outras classes, mas escolheu pescadores, cobradores de impostos, entre outros, e formou a sua classe, o ministério apostólico, e deu a singularidade desses 12. Né? Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, receberam autoridade do Senhor, receberam poder, e depois foram enviados para colocar o fundamento da doutrina de Cristo que eles aprenderam na igreja, não é isso? Sim. O colegiado apostólico, né, que nós chamamos de colegiado, que a Bíblia, né, os 12, eles foram a base, o fundamento da expansão ministerial da igreja. Então, por isso que a Bíblia diz bem claro que nos fundamentos dos apóstolos e profetas, das quais foram a base estrutural, doutrinária da igreja. O que eles ensinavam tinha caráter autoritativo. Nós temos que entender que o cano estava em formação. E o que eles ensinavam tinha um caráter autoritativo. O que nós ensinamos hoje tem que ser abalizado pelas Escrituras. E mesmo que eles ensinavam um caráter autoritativo, eles se embasavam na Escritura, que era o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. Sempre tiveram a base. Sempre a base escriturística. Muito bom. E agora, sobre o apóstolo Paulo, que Paulo e a sua conversão, Paulo ele aprende aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores intelectuais daquele momento, principalmente na filosofia grega. E também foi um importante mestre do judaísmo. Então Paulo era um intelectual, um fariseu, e entretanto ele teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento ele também foi chamado de apóstolo, né? Sim, é até bom, pastor Gisel, o senhor colocou duas coisas importantes. O seu chamado ao apostolado e colocou também onde ele aprendeu. Sim. Quando a gente fala, Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, há muitas pessoas que menosprezam essa formação de Paulo. Muito pelo contrário, essa formação de Paulo ela foi essencial para o desenvolvimento do seu ministério. Ajudou-o a ter toda aquela bagagem necessária para instruir depois, já com a nova revelação que ele recebeu, né, podemos chamar de nova revelação, que é a revelação de Jesus Cristo. Que então até então ele não conhecia a Jesus como Messias, não aceitava. É interessante o que o senhor colocou aí, porque uma das características, né, para ser apóstolo é ter visto o Senhor Jesus. Sim. Né? Ter visto o Senhor e ter aprendido com o Senhor. E Paulo preenche esse requisito. Ele viu o Senhor e ele aprendeu com o Senhor. Ele não saiu pregando da hora que ele converteu. Teve um processo aí de mais de 3 anos que ele ficou em aprendizado. Ele foi para o deserto e lá no local que nós não sabemos onde, ele ficou aprendendo do Senhor. Depois que ele começa a pregar, começa a ensinar, começa a transmitir os seus ensinamentos. Então a Bíblia revela bem claro o seu chamado e o processo. E ele diz ainda que considerava-se o menor dos apóstolos, indigno. Embora muitos o criticassem por não ser, dizendo que não era apóstolo, ele mostrou todas as credenciais de apóstolo. Inclusive ele faz isso aos Gálatas, em outro momento faz também aos Coríntios, né? Mostrando as suas credenciais apostólicas. Não foi diferente de nenhum dos outros. Mesmo ele se considerando o menor dos apóstolos, nós olhamos ele como o maior dos apóstolos em termos de escrita, em termos de igrejas que ele abriu, que é mencionado ali no livro de Atos. De fato, o legado de Paulo foi, parece-me, que um dos homens mais preparados, né, das 13, dos 27 livros, né, do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Então ele traz um tratado muito grande ali sobre a salvação, sobre o cristianismo, a igreja, o ministério. Então foi de fato um homem que revolucionou o conhecimento, principalmente o conhecimento no meio do cristianismo. Né? Hoje nós temos diversas doutrinas que sabemos sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, foi revelações e pensamentos escritos por Paulo nessas 13 cartas que ele escreveu. A importância de 27 livros do Novo Testamento, 13
de cunho de Paulo, e todas elas de alto nível de conhecimento e revelações doutrinárias. Então ele acabou sendo, no cristianismo, um dos nomes mais marcantes, que deu norte para o cristianismo a partir das suas cartas. E como o professor disse, o professor Valdeci disse, o menor dos apóstolos, ele era considerado o menor dos apóstolos, porque as prerrogativas para o apostolado naquele momento, as pessoas, ou principalmente os apóstolos, teriam que ter andado com Jesus no seu ministério terreno, teriam que ser uma testemunha da ressurreição de Cristo, que eram requisitos indispensáveis, né, para o grupo dos 12, mas humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado assim de apóstolo, né? Ele dizia que era um abortivo, né? Mas, no entanto, o Senhor apareceu para ele, então ele viu o Senhor. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, porque também a igreja de Corinto teve alguns momentos que duvidaram, a partir dos judeus, da apostolicidade de Paulo. Então eu falei, eu recebi do Senhor, porque os apóstolos tinham recebido o chamado e os ensinamentos do Senhor. Ele também falou, eu recebi do Senhor. Inclusive, o mesmo tempo de ministério que eles tiveram com Jesus andando, Paulo esteve isolado aprendendo do Senhor. Aprendendo do Senhor. Ninguém converte hoje e sai pregando amanhã. Olha que estamos falando de um dos maiores líderes do Novo Testamento e de conhecedor das Escrituras Sagradas. Hoje a pessoa se converte, amanhã põe o nome de apóstolo para sair pregando. Sai pregando e dá o que dá nas heresias e falta de conhecimentos aí. Então é preciso um discipulado, sim. Os nossos convertidos precisam aprender da palavra, conhecer a palavra, para depois sair pregando corretamente a palavra. O que nós observamos é que Paulo ele fica na igreja de Antioquia 14 anos ali, professor, assim. Sim, ele volta, justamente. Depois de 14 anos, ele volta a Jerusalém. Que ele volta a Jerusalém, e depois de lá é enviado, né, para a sua pregação da palavra, né? Justamente. Então um dos maiores nomes do apóstolo Paulo. Ele também teve, porque os judeus, quando viam o apóstolo Paulo, duvidavam do seu ministério, dizendo, ele não andou com os discípulos, então não pode ser um apóstolo, não pode ter autoridade nos seus ensinos. Ele não presenciou a ressurreição de Jesus, não estava, né, entre os 500 irmãos, mais de 500 irmãos que presenciaram a ressurreição de Jesus, entre eles os apóstolos, então não pode ser considerado um apóstolo. E então duvidavam das características apostólicas de Paulo. Agora Paulo faz uma defesa do seu apostolado, dizendo que sim, ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, porque era uma das prerrogativas dos apóstolos ter conhecido Jesus, ou ter visto Jesus. E Jesus se apareceu para Paulo, o Senhor Jesus também deu as doutrinas para Paulo, ele diz, eu recebi do Senhor, e ele se preparou também, teve um chamado, e o mais interessante, quando ele estava em Antioquia, professor, vai ser bom que se diga, abrir um parênteses aqui, porque nós observamos que não foi em Jerusalém onde começou-se a pensar a teologia. Não foi em Jerusalém, apesar de estar os maiores apóstolos ali, mas na Antioquia, como diz o texto de Atos, havia vários doutores, aí cita algum nome, Níger, Simão, vários doutores em Antioquia, e entre eles Paulo e Barnabé. Aí o Espírito, quando Paulo já está preparado para ser enviado, separar Barnabé e Paulo. Paulo sai de Antioquia, dentro de um centro teológico ali que eles estão estudando, e entre ele e Barnabé, doutores também, Barnabé era um doutor, e sai então para ser enviado aí. Então o chamado de Paulo é autenticado pelo Senhor. Sim, você vê sendo enviado como missionários, né? O Espírito Santo manifestou e falou na igreja, né? E separaram a Saulo e a Barnabé. É importante frisar também, bem levezinho, embora não está no foco da lição, mas é muito comum as pessoas acharem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudou nada. Saulo era uma forma grega do nome Saul. O nome Saul, que é homenagem ao primeiro rei de Israel. Inclusive, Saulo é da mesma tribo de Saul, Benjamim. A tribo de Benjamim. Sim. Ou seja, ele também diz bem claro que ele é judeu de puro sangue, né? Vamos dizer assim. Sim. Tem pedigree. E daí, quanto à lei, ele era fariseu, ele era zeloso da lei. Tão zeloso que perseguiu os cristãos. Aí ele entendeu o propósito da lei. O Senhor fez ele entender. Os 3 anos e meio que ele passou longe, depois da conversão, ele passou aprendendo com o Senhor.
e veio ensinar mais tarde, depois ele apresenta-se aos apóstolos, fala do que está ensinando, os apóstolos reconhecem tudo que ele ensina, que não precisava de acrescentar nada. A única recomendação que os apóstolos fizeram para Paulo é o seguinte: lembra das viúvas, dos pobres, lembra dos necessitados. Porque entre os gentios não tinha esse hábito de cuidar dos seus necessitados. Entre os judeus tinha, né? Razão pela qual até surgiu o diaconato, né? Mas esse é outro assunto. Sim, né? Sim, exatamente, porque no judaísmo, as viúvas e os órfãos, eles eram cuidados, né? Se não tinham casa, eles providenciavam a sustentação. Tinha até a aposentadoria para as viúvas, né? E às vezes, quando as viúvas e os órfãos deixavam o judaísmo e se convertiam ao cristianismo, eles deixavam de serem favorecidos pelo judaísmo. As viúvas que eram aposentadas, elas às vezes eram cortadas da aposentadoria, os órfãos deixavam de receber o sustento. Então, por isso que há a separação desses diáconos para cuidar, para assessorar essas viúvas que deixaram de receber auxílio moradia do judaísmo. E o cristianismo então começa a cuidar delas, porque a intenção do cristianismo é não somente levar a palavra, cuidar do espiritual, mas também da obra social. A gente vê muito isso tanto em Cristo quanto em Paulo e no cristianismo na sua base. A igreja primitiva tinha este cuidado. E a gente percebe muito isso. E Paulo então recebe essa recomendação e ele leva isso a sério da igreja de Jerusalém. A gente vê isso na igreja de Colossenses, a igreja de Filipenses, a igreja de Corinto, ele fazendo essas recomendações dos cuidados com os órfãos, com as viúvas, com os aposentados. Perfeito, professor Gesiel. E outra questão interessante dentro dessa temática aí, da igreja, sim, é que quem mais perseguiu os cristãos no início foi os próprios judeus. Senão, eles mesmos denunciavam para os romanos, eles perseguiam, o que mais perseguiu foi a religião judaica, que perseguiu os que eram do caminho, a seita do Nazareno, né? Outros termos pejorativos que davam, né? E foi a Antioquia da Síria que eles receberam o nome de cristãos pela primeira vez, né? O professor Gesiel falou de um assunto aí interessante, eu estava aqui lembrando, isso poderia até ser tema para um outro momento, sobre o centro antioquiano, né? Sim. Que era o centro de ensino da palavra, um centro teológico muito forte. E depois, mais tarde, vem o alexandrino. Sempre havia Alexandria e Antioquia, rivalidade concernente às doutrinas de Cristo, concernente ao desenvolvimento das várias doutrinas que hoje temos como veraz, né? Sim. E como consideramos ortodoxa para nós. Mas tem todo um histórico por trás, que seria até bom, professor Gesiel, num outro momento, ser apresentado sobre o desenvolvimento dessas doutrinas aí. Seria bom apresentar. A gente pode recomendar o Justo Gonzalez, que ele faz uma leitura, é um historiador, né, teologia histórica com ele. Então ele demonstra que ali em Antioquia, a primeira vez os cristãos começaram a pensar teologicamente, assuntos teológicos sobre a cristologia, as duas naturezas do Criador, né, a eclesiologia, a igreja, os objetivos. Foi ali que começou, não em Jerusalém. Jerusalém era um polo de centro evangelístico, mas ali os pensadores estavam de fato em Antioquia e outras regiões, né? Além da Antioquia, como o professor Valdeci disse. E houve então esses primeiros, no século I, 160 depois de Cristo, 170, que começam então a pensar-se teologicamente. Entre eles, esses pais da igreja que começaram a pensar essa teologia, está Tertuliano, que cunhou o termo trindade, né? Que não havia o termo trindade. Eles pensam sobre isso, né? Maravilha. E nós estávamos falando e continuaremos falando sobre a apostolicidade. Falamos sobre os 12 apóstolos, como foram chamados, como foram preparados, como foram enviados e do legado que deixaram. Também falamos em um dos maiores nomes da apostolicidade, que é o apóstolo Paulo. Fez a sua defesa de apóstolo com um legado fenomenal deixado no Antigo Testamento. Mas queremos saber, professor Valdeci do Carmo, na atualidade, hoje, ainda apóstolo, no sentido estrito do termo, de acordo com a singularidade, existe hoje apóstolos, podemos separar em alguns irmãos na escola bíblica para apóstolos ou não? Olha, dentro do ponto de vista bíblico, que nós entendemos e, claro, já vastamente compreendido pelos grandes ensinadores, apóstolos no sentido restrito da palavra, no sentido específico, somente os que estão mencionados na Bíblia. Somente aqueles, né?
Não tem como. Até porque está bem claro os requisitos para ser apóstolo, né? Ter visto Cristo ressurreto, ter aprendido dele, etc. Essas recomendações são muito importantes observar e ter sido chamado diretamente por Jesus. Hoje, os que se auto-intitulam apóstolo, eles viram Jesus? Não viram. Receberam ensinamento diretamente dele? Não receberam. Eles tiveram um chamamento direto de Jesus, falando com ele? Também não tiveram. Então é um termo meio pomposo, acho que é muita pompa hoje, as pessoas quererem se autodenominar de apóstolo, né? E alguns até apóstolo primaz, quer dizer, que está acima, né? Acima de todos, né? Tipo um pastor presidente, ou mais que um pastor presidente até, né? Agora, existe apóstolo no sentido genérico, no sentido amplo da palavra? Sim, o dom apostólico existe, no sentido amplo da palavra, no sentido de você ser um desbravador, você ser exercer uma atividade pioneira, um pioneirismo no trabalho. Por exemplo, o despertamento apostólico no Brasil, quando atribui-se a Daniel Bergo e Navingre, no sentido de que eles trouxeram a mensagem pentecostal, são chamados apóstolos da mensagem pentecostal. Emílio Conde, chamado apóstolo da imprensa brasileira, né, assembleiana, pentecostal. William Carey, que foi para a Índia, como inclusive é considerado o pai das missões modernas, né? Um modelo de missão que temos hoje devemos a William Carey, onde uma época em que os cristãos diziam o seguinte, a liderança: se Deus quiser salvar os pagãos, ele vai salvar. Era uma prisão calvinista que dizia que não precisava evangelizar. E ele sentiu o chamado de Deus, foi para a Índia. Não tem esse negócio de vencer tempo não, viu? Perdeu 2 esposas lá. A primeira morreu, casou, a outra morreu também, enterrou filhos lá, fez um grande trabalho, conseguiu mudar leis importantes na Índia, influenciou para a mudança de leis na Índia que prejudicavam as pessoas. Foi um batalhador, foi um verdadeiro apóstolo. Abriu sociedade bíblica, traduziu Bíblia, aprendeu alguns dos idiomas indianos e traduziu para vários deles também. Então, nesse caso aí, nós consideramos ele um apóstolo das missões, como Hudson Taylor na China. Enfim, você vai encontrar, como Billy Graham foi um apóstolo do evangelismo mundial, transcultural. Você tem ele. Nesses termos, sim, mas não no sentido que confere a mesma autoridade apostólica, no sentido que a Bíblia designa como apóstolos ali somente aqueles mencionados nas Escrituras Sagradas, né? O colegiado e mais alguns que posteriormente aparecem. Inclusive alguns nomes que aparecem também posteriormente, alguns até conotação mais ampla para missionário. E também nem tem a ver com o mesmo chamamento de Paulo. Sim. Então, quando a gente vai observar a evolução desse termo, como ele vai se ampliando posteriormente para aquele que é enviado, como o senhor mesmo já mencionou. Não podemos esquecer José Satillo na Colômbia, é um apóstolo. Está ali um apóstolo da missão na Colômbia. Ele foi um homem que fundou ali trabalho, e o trabalho cresceu, está ali. Não venceu o tempo dele, né? Nem vai vencer, eu acredito, só quando ele partir para a glória. Agora, existem aqueles enviados que fazem trabalho missionário, mas a chamada dele é para abrir o trabalho ali, é para tomar conta por um certo período de tempo e voltam. Amém. Cada um tem um trabalho a ser feito. Mas existem alguns que são chamados a continuarem. Então, nesse sentido amplo da palavra, eu creio, acredito. Mas fora disso, a Bíblia não dá respaldo para alguém se autodenominar apóstolo, de maneira nenhuma. Apóstolo não é cargo, de jeito nenhum. Então, se fosse assim, Daniel Bergo Navingre mudava a credencial de pastor para ser apóstolo, né? E, no entanto, são considerados apóstolos porque desbravaram o evangelho aqui no Brasil. Eles foram enviados, de fato foram enviados. Inclusive, eles têm até o diário, né? Enviados por Deus. Justamente. Para desbravar as missões aqui no Brasil e fundar a maior denominação pentecostal do mundo. No entanto, eles eram pastores, né, de dons, de chamada ministerial, mas também assim, são considerados apóstolos por causa deste trabalho. Quer dizer, o trabalho dos apóstolos hoje não é mais como o professor você acabou de dizer, no Antigo Testamento, que as pessoas eram separadas e eram apóstolos e estavam inclusos, conforme nós estamos comentando aqui ao longo do programa. Mas hoje o termo é meio pejorativo, né? Apóstolos, no sentido de foram enviados e desbravaram, então, com as doutrinas já de Cristo. E então, por isso que nós estamos fazendo essas explicações, porque alguns hoje ainda se intitulam apóstolos,
dão um nome, trocam a credencial, mudam a credencial, né? Como se fosse algo maior do cargo, e estão, então, confundindo a mente das pessoas com o apostolado. Se a gente for pegar a lista de Efésios, ali, capítulo 4, e querer colocar aquilo como cargo, então nós temos que consagrar profeta, da credencial de profeta, nós temos que consagrar os mestres também, da credencial de mestre. Isso. Então, tudo são cargos ministeriais, se for colocar dessa perspectiva, mas não são dons. Você pode ter um dom apostólico, você nunca nem tem que ser pastor. Você pode ter um dom de desbravar trabalho sem necessariamente precisar da credencial de pastor. Você tem um dom de mestre sem necessariamente ser pastor ou ser algum obreiro. São dons que Deus dá à sua igreja. Dons que Deus capacita a pessoa para exercer determinados trabalhos a qual o Senhor confia que seja feita. Então é muito importante entender dons, capacitação do Espírito Santo, dotação do Espírito Santo, não cargo. A instituição religiosa ela confere-nos o cargo e às vezes até o reconhecimento de acordo com cada hierarquia existente nas instituições, né? Para lembrar isso, existe a nossa Assembleia de Deus, tem a sua hierarquia. E outras instituições têm hierarquia, que vai ter só o diácono e o pastor. E alguns têm o presbítero também como intermediário, e outro sistema que fortalece mais o presbitério. E nós temos a hierarquia assembleiana, e esse é o nosso princípio, e nós, dentro da nossa hierarquia assembleiana, nós não consagramos apóstolos, não consagramos mestres, e de forma nenhuma, porque não entendemos que há base bíblica para isso. Inclusive, no Pará, eles autorizavam o evangelista, eles não separavam, né? Assim, não davam uma credencial para o presbítero depois dele ser presbítero para se tornar um evangelista. Eles eram autorizados a ir e desbravar, evangelizar. Aí, com o passar do tempo, a igreja da Assembleia de Deus da Conversão achou por bem consagrar depois do presbítero o evangelista. Não sei se você tem. Era o evangelista autorizado, né? Evangelista autorizado, né? Que seria para evangelizar sem ter credencial sem nada. Era uma evangelização, assim, é como se fosse enviado. Você vai, faça a obra, abre o trabalho naquele lugar e depois nós vamos tomar medidas. Então era mais ou menos assim. Hoje em dia os evangelistas têm carteira, né? Tem carteira. Não, o evangelista hierarquicamente não é nem pastor nem presbítero. Está no meio entre os dois. É um convencional, é bom que muitos crentes não conhecem, não sabem dessa. É um convencional, ou seja, vota, pode ser votado, tem o nome, título de ministro, mas exerce o cargo de evangelista. Lembrando que o fato de ter o cargo de evangelista não o faz ter o dom de evangelista. Exato, tem muitos que tem um dom, no teu caso, né, que você não está evangelizando nada, né? Tá? Não está evangelizando ninguém, não, nem eu. Mas aqui nós estamos evangelizando pela rádio, as pessoas estão sendo ouvidas, ouvindo a mensagem. De forma ampla, sim, mas o evangelista como dono, né, você já sabe, né, aquela pessoa que, olha, ele trabalha. A todo momento ele fala de Jesus assim, as palavras fluem da boca dele. Vale lembrar também que esse dom é tanto para homem como para mulher, tá? Sim, não tem distinção, não tem distinção de maneira nenhuma. Tanto o homem quanto a mulher. Existem mulheres, por exemplo, que evangelizam, que é uma maravilha. É verdade. E ganham muitas almas para Jesus. Isso é fato mesmo. Tem mulheres que têm esse dom de falar da palavra de Deus. Então essa lição é muito interessante de falarmos sobre esses termos, né? Colégio Apostólico dos 12. E, professor, o comentarista, ele até diz assim que quando for no milênio, a palavra de Deus diz que no milênio, durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar 12 tribos de Israel no milênio. E esses 12, ele diz que seriam os apóstolos escolhidos por esse colégio apostólico, né? Sim. O relato bíblico, né, mostrando que esses 12, né, a representatividade dos 12, o colégio apostólico, terá a posição de honra. Nós até entendemos, os 24 anciãos representam 12 tribos de Israel e 12 tribos e os 12 apóstolos, né? Sim. Chegamos a essa compreensão. Então eles estarão plenamente ativos, né, naquilo que Deus os comissionou para fazer, dada a sua representatividade dos 12, né? Maravilha. E como diz o comentarista aqui na nossa lição, os moldes do Colégio Apostólico dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios, como nós já falamos, tem vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país, ou em países
inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo. Então, é muito bom frisar esse assunto da lição sobre a apostolicidade, porque a gente vai esclarecendo, até entendendo sobre o que são os dons ministeriais, que é esse o objetivo, né? Esclarecer os dons ministeriais, e agora, começando nessa lição, falar sobre os dons tanto espirituais quanto os ministeriais. E a partir de agora a gente vai estudar, professor Valdeci do Carmo, depois desta lição, em específico cada um, né? Falamos hoje sobre o apóstolo, depois vamos falar sobre o ministério de profeta, né? Porque hoje também muitas pessoas acham que tem esse cargo de profeta, e tem que profetizar, e vamos esclarecer sobre isso. O ministério de evangelista, a gente pode até trazer mais lições sobre este ministério de evangelista, até dentro das Assembleias de Deus da Convenção, o ministério de pastor, dentre tantos outros que nós falaremos aqui, que são assuntos que consideramos interessantes para o nosso público evangélico, e conhecer cada vez mais os dons ministeriais para fazer uso, como disse Paulo. Quanto aos dons ministeriais, não quero que sejais ignorantes, né? Sim, sem conhecimento. Com certeza. O senhor falou uma coisa importante, estamos já caminhando para o final. Sim. O senhor mencionou de alguns irmãos que levaram o evangelho em países inimigos. Aqui na lição cita o irmão André. O irmão André escreveu um livro, dois livros interessantes, Contrabandista de Deus, publicado pela Betânia, e Edificando o Mundo em Ruínas, publicado pela CPAD muito tempo atrás. Se eu não estou enganado, é CPAD mesmo, Edificando o Mundo em Ruínas. E o irmão André foi o que contrabandeou Bíblias para a Rússia na época do comunismo. E com seu fusquinha, que é um emblema da missão Portas Abertas, ele foi ali um apóstolo de levar a Bíblia e o Evangelho àquela nação tão sofrida, tão carente, tão distante, naquele caráter apostólico de desbravar frentes inimigas, levando a palavra de Deus. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu li esse livro, né, do irmão André, o Contrabandista de Deus. Eu lembro desse livro. E os milagres que ele conta ali, que às vezes os guardas paravam o fusquinha dele e ele estava cheio de Bíblias. Ele orava a Deus, porque se o guarda descobrisse que era Bíblia, ele até morreria, né? Sim, ia morto. Morreria, ele ia morto. Como muitos outros já morreram, e tem tanto testemunho nessa área aí, né? Da área. E ele disse que, às vezes, uma certa vez, ele estava com o Fusca cheio de Bíblias e o guarda parou e queria fazer uma visualização, né? Dentro do Fusca. E ele orou a Deus, e o guarda, em vez de enxergar Bíblias, enxergou caixas de tomates. E disse: corre, porque esses tomates podem estragar. E ele foi embora e distribuiu Bíblias na Rússia. Isso é coisa para quem tem fé, né, professor Gisele? Sim. Essa coisa de pentecostal, é coisa de quem tem fé, quem crê nisso, naquilo, né? Que Deus faz, né? Ele não está fazendo para lucro próprio. Vai pensar você contrabandear coisa errada aí, que o guarda vai ver. Ele está fazendo, levando a palavra de Deus num país que era proibido entrar a Bíblia. Exato, inclusive arriscando a sua vida. É diferente de quem contrabandeia, né, para não pagar imposto e ganhar um dinheiro diferente. Mas no caso do irmão André, não. Ele queria ver o Evangelho, tinha amor pelas almas, e com isso Deus abençoou e livrou ele muitas vezes, que gerou muitos testemunhos no livro Contrabandista de Deus. Parece que a gente bebeu nas mesmas fontes, né, professor Gesiel, né? Parece que é assembleanos, livros, né? Assembleanos antigos, né? Assembleano raiz, como você diz, né? O assembleano raiz que conhece essas histórias, esses livros, e os assuntos também, né, professor? Que vinham sendo estudados, as apostilas, as escolas bíblicas, sempre a gente está sintonizado. Mas, professor, nós estamos aqui chegando ao final da nossa programação e queremos ouvir as suas considerações sobre o programa, sobre o assunto, sobre a audiência, sobre tudo que nós estamos vivendo esses dias aí. Amém. Então, fazendo as considerações finais, que o rapaz já passou a mão na cabeça lá para terminar, eu estou feliz por participar desse trabalho e tenho visto e ouvido as pessoas falarem como estão gostando desse programa, como da mesma forma estão gostando do programa Fundamentos da Fé, que é do Conselho de Educação e Cultura. Em breve haverá o outro agora da Comissão de Apologética também. A intenção, na visão do pastor Silas, é proporcionar ensinamento da palavra de Deus. Ele quer que a rádio seja uma rádio educadora, uma rádio que ensina a palavra, que prega a palavra, e nós estamos colaborando com aqueles que já atuam, que já trabalham, já ensinando a palavra de Deus. Então, estamos apenas colaborando, juntando força com essas pessoas, e desejo que Deus continue te abençoando, professor Gisele, na igreja a qual pastoreia, no seu ministério, também com sua família, e agradecemos o carinho de
todos os ouvintes, né, principalmente, em especial, nossos alunos ali da Faculdade Fakes, que sempre que possível estão nos ouvindo também. Deus abençoe, professor Gesiel. Nós que agradecemos a tua participação tão rica aqui no programa, trazendo esses assuntos à tona aqui, nos ensinando, nos norteando sobre esses temas tão precisos. O professor Valdeci, que tem uma propriedade muito grande na teologia, é um mestre em teologia, e sempre está nos auxiliando aqui nos assuntos bíblicos. É um dos apóstolos aqui no meio aqui do Conselho de Educação e Cultura. É o nosso apóstolo, né? É o que nos ensinam aí. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o professor Valdeci do Carmo, abençoe ali o presbítero Josimar, que está na técnica de som ali, colocando os louvores e deixando você ouvir um som muito bom aí no seu rádio. E daqui a pouco nós estaremos chegando aí em casa com os irmãos ali do Instituto Cabreiro. Deus em Cristo os abençoe.